capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Hoje é a última quarta-feira de 2022. É um privilégio estar ministrando a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai falar com você aqui hoje, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24. Amém? A Bíblia diz assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Curva sua cabeça e repete essa oração comigo em nome de Jesus. Espírito Santo, fale comigo através dessa palavra e que possa sair daqui sentindo a tua presença em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus e dê um glória a Deus. Amém, Jesus. Essa palavra é uma ministração bem conhecida. É uma ministração que muitos pregadores, ministros da palavra de Deus, ministrou ela. Mas Deus deu revelações diferentes. E hoje Deus, Ele tem algo para falar aos nossos corações. E o tema que Deus deu para mim e para você hoje é apenas um toque de fé. Hoje Deus vai ensinar vários pontos de como conseguir o milagre, de como alcançar a bênção, de como alcançar o milagre. A Bíblia diz e relata sobre a palavra dessa mulher que tinha uma enfermidade, a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que tinha 12 anos. A Bíblia, ela é bem clara com isso. A Bíblia não vai dizer que é 12 dias. A Bíblia vai dizer que é 12 anos que ela está com essa enfermidade. Só que a Bíblia vai dizer também que, por causa dessa enfermidade, essa mulher, ela não poderia ficar na cidade. Ela não poderia ficar com o povo, porque se ela ficasse no meio do povo, ela ia contaminar aquelas pessoas. Porque ela estava com a enfermidade incurável, aos olhos dos médicos não tinha mais cura. E a Bíblia é bem clara com isso, que a mulher, gastou tudo que tinha para ver se tinha algum resultado, para ver se essa enfermidade acabasse. Mas não acabou. Ia de mal a pior. Ela perdeu tudo, ela perdeu todo o dinheiro que tinha, investindo em uma enfermidade pensando que ia ter um resultado bom. Só que não teve. Foi de mal a pior. Só que o que me chama a atenção na história dessa mulher é que nesse período de 12 anos, a fé dela não acabou. Nesse período de 12 anos que ela está com essa enfermidade, que ela poderia dizer: não, eu vou desistir, eu já investi, eu não consegui, agora simplesmente eu vou esperar a morte vir me buscar. Não, ela fica esperando o momento certo, esperando uma saída para a cura dela. E hoje eu quero falar alguns pontos para vocês
E eu quero pedir a atenção de vocês, quero que vocês prestem bastante atenção no que Deus vai falar com nós nessa noite, amém? A primeira dica é: não se preocupe com sua condição, apenas toque em quem tem a solução. Talvez aquela mulher, ela poderia simplesmente dizer assim: não, eu não vou ficar focada em Jesus, eu não vou ficar aqui esperando Ele vir. Independente da condição que ela estava, ela não desanimou. Por mais que ela estava em uma condição difícil, na beira da morte, ela mostra para mim e para você que em meio à dificuldade ela não desiste do milagre. Em meio à dificuldade ela não desiste da vida. Enquanto tem pessoas que estão passando por um momento difícil e já quer parar, já quer desistir de primeira. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir viver. E quer que Deus faz de uma hora para outra. Porque tem pessoas que desistem fácil do milagre. É um dos problemas que muitas das vezes a gente cometemos, é desistir de cara. É não esperar o tempo de Jesus. É não esperar a hora, o momento, o lugar, o ambiente. E aquela mulher, independente da condição que ela estava, por mais que estava 12 anos com uma enfermidade, ela não desistiu do milagre. E ela influencia, essa palavra, ela me influencia e te influencia a não desistir do milagre. Em nome de Jesus. A segunda é: esse é o momento, apenas toque. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela ouviu que Jesus ia passar. A Bíblia, ela é bem clara, ouviu. Só o que me chama a atenção nessa palavra é que ela apenas não ouviu, mas ela colocou em prática aquilo que ela ouviu. Ela ouviu que Jesus ia passar pelo caminho, ela ouviu que estava diante dela a cura, o milagre, a libertação. E ela: não, eu vou aproveitar essa chance que está diante de mim. E sabe qual é o problema das pessoas? Ultimamente, a nossa geração tem vivendo isso, é de apenas ouvir. Só está ouvindo, não está colocando em prática aquele que está ouvindo. Só está ouvindo falar da palavra de Deus, mas não coloca em prática. E essa mulher, ela é um exemplo para mim, ela é um exemplo para você. E ela está ensinando a cada dia a gente não somente ouvir, mas também ouvir e praticar aquilo que estamos ouvindo diretamente de Deus. Amém? Dê um aplauso, Senhor Jesus. Aquela mulher, ela enfrentou uma doença por 12 anos, uma doença incurável. E diante dessa dica, dessa primeira dica e da segunda dica, nós entendemos que em meio à situação em que estamos, não podemos parar. Não podemos abandonar o barco em meio à dificuldade. Porque o mal das pessoas é querer desistir fácil. O mal das pessoas é não querer investir. O mal das pessoas é querer tudo fácil, tudo na mesma hora, não quer sacrificar, não quer jejuar, não quer buscar. Porque a Bíblia diz no livro de Jeremias: buscai-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus por completo, quando você busca a Deus de coração, de corpo e alma, algo novo acontece. Em meio à situação que você está passando, em meio ao problema que você está enfrentando, se você buscar a Deus de todo o vosso coração, Ele vai te entregar aquilo que você está necessitando. E aquela mulher, ela tem uma fé tão grande, uma fé que ela é um exemplo para mim, que ela é um exemplo para você. Aquela mulher, no momento que ela toca na orla de Jesus, no momento que ela toca nas vestes de Jesus, ela está dizendo: eu vou colocar a minha fé em ação. Quando eu somente tocar na orla dele, algo novo vai acontecer na minha vida. Ela estava ali jogando tudo. Ela estava ali avançando diante do milagre dela, diante da bênção dela. E ela estava depositando a fé em Jesus. E a Bíblia é bem clara que a multidão
apertava Jesus. Aquela mulher, quando aproximou de Jesus, ela teve medo, porque a enfermidade dela poderia contaminar alguém que estava ali. A enfermidade que estava nela poderia contaminar algumas pessoas. Só que o medo daquela mulher era contaminar Jesus se ela tocasse nele. Não, eu vou apenas tocar nas vestes deles, porque se eu for abraçar ele, porque se eu for tocar nas mãos dele, eu vou contaminar ele com a minha enfermidade. Só que mal sabia ela que não era ela que ia contaminar Jesus, era Jesus que ia limpar ela. Era Jesus que ia limpar ela de toda a enfermidade. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ele sentiu o poder, a virtude saindo dele. Enquanto tinha pessoas que estavam ali há muito tempo acompanhando Jesus na multidão, tocava em Jesus, ouvia as palavras de Jesus, tocava nele, mas nada acontecia. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estavam com Jesus, mas não andavam como Jesus andou, não depositou a fé que estava dentro dela. O problema das pessoas é querer seguir Jesus e não querer colocar aquilo que ele quer ouvir delas. Às vezes a gente não temos noção da fé que existe dentro da gente. Eu não sei a situação que você entrou aqui hoje, não sei como está a sua vida diante de Deus, eu não sei como está a sua vida espiritual diante de Deus. Mas Deus olha para mim, para você e diz: você não tem noção da fé que está dentro de você. Você não tem noção da fé que habita dentro do teu coração. Você tem algo diferente, algo que muitas pessoas lá fora não têm. Tem pessoas que têm fé suficiente, mas não sabem usar. Tem pessoas que querem milagre, tem pessoas que querem ser liberto, começa a pedir algo a Deus, mas no decorrer do caminho começa a duvidar daquilo que Deus tem para ela. Só que a gente temos que entender uma coisa, que Deus, Ele não vai entregar algo para mim, para você, algo que afaste dEle. Ele não vai entregar algo para mim, sendo que vai afastar dEle, não. Ele quer te entregar algo que aproxima mais dEle. Só que o mal das pessoas é querer o milagre e não querer o dono da bênção. O mal das pessoas é ser curado e simplesmente dizer: Deus, obrigado, e tchau e benção. Foi igual a história dos 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer a Jesus. O que a nossa geração tem vivido é isso. Só quer buscar Jesus por interesse, só quer buscar Deus por interesse. Aí quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a dar tudo errado, começa a querer recorrer a Deus. Só que existem pessoas que não entendem o que a Bíblia diz. Só que existem pessoas que estão focadas somente no milagre, e quando Deus não entrega, começa a colocar Deus contra a parede, começa a culpar Deus porque Deus não entregou. Ah, Deus, eu jejuei, aí eu orei, cadê a bênção, cadê o milagre? Será se o que você está pedindo é de agrado a Deus? Será se o que você tem pedido a Deus, será se o que você está orando, jejuando, pagando um preço, será se isso vai agradar a Deus? Porque é super fácil eu pedir algo a Deus e Ele querer me dar, é super fácil. Agora vem o porém. Será se quando Deus entrega algo para você, será se quando Deus entrega algo para mim, eu vou permanecer na presença dEle? Será se Ele me der um milagre? Será se Ele me curar de uma enfermidade? Será se eu vou continuar onde eu estava buscando Ele? É uma pergunta que você não precisa responder para mim. Responde para Deus. Aquela mulher, ela colocou a fé dela em ação. Quando ela recebeu o milagre, ela foi automaticamente grata a Jesus. Diferente de muitas pessoas na Bíblia que foram curadas por Jesus e foram ingratos, ela não. Ela foi grata a Jesus pelo milagre que recebeu. E ela poderia desistir de primeira. No primeiro diagnóstico, o médico falou que ela não ia mais sobreviver. Ela poderia simplesmente entrar para a casa dela e esperar a morte vir. Ela poderia desistir,
Ela poderia simplesmente esperar a morte vir, mas não. Ainda existia dentro dela uma esperança. Ainda dentro dela existia uma fé inabalável, uma fé inexplicável. Uma fé que ia mudar a história dela, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso, Senhor Jesus. A terceira coisa, o terceiro ponto, ela decidiu tocar em Jesus. Quando ela vê aquela grande multidão que apertava Jesus, aquela multidão foi um obstáculo para ela, porque ela teve medo da multidão querer parar ela, querer calar ela. Só que o que me chama a atenção nessa palavra é que ela, mesmo vendo aquela multidão, ela não deixa de depositar a fé em Jesus. Ela não estava preocupada em o que a multidão ia falar, ela não estava preocupada em que muitas pessoas iam dizer, ela estava preocupada em conhecer o verdadeiro Jesus. Aquele que curou, aquele que cura, aquele que liberta. Mas se você for ver no Novo Testamento, todas as pessoas que tiveram um toque de Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, a vida mudou. Não tem esse negócio de dizer assim, não, eu tive um encontro com Jesus e a minha vida não mudou. Tem algum erro, ou você não levou nada a sério, ou você duvidou de Jesus. Porque não tem como eu ter um encontro com Jesus e nada acontecer. E o Novo Testamento, ele é um exemplo para a gente, para cada um de nós, de grandes pessoas que necessitavam de milagre e que colocaram a fé dela em ação, e que muitos foram curados através da fé. A fé, ela move montanhas. E às vezes a gente não entendemos. Às vezes a gente murmuramos. Será que Deus vai me dar isso? O problema das pessoas é estar enfrentando um problema e ela não querer buscar de Deus. O problema das pessoas é se conformar com a situação que está vivendo. E esse é um problema. Esse é muito difícil entender pessoas que estão nesse nível, que entram no acomodismo achando que do jeito que está, tá bom. Não, é uma doença que é de família, então vou morrer com ela. Os meus avós teve isso, então eu vou ter isso também, porque é de família, então eu vou ter isso. Tem gente que se conforma com tudo, mas não se conforma com a palavra. Tem pessoas que se conformam com a situação que está vivendo, não quer buscar de Deus a libertação, o milagre, e começa a querer questionar a Deus porque não está vivendo isso. Começa a murmurar dizendo, Deus é o Deus de Israel e não me dá isso. É o Deus de Jacó e não me dá isso. O problema das pessoas é querer algo de Deus e começar a murmurar antes de receber. Antes de receber a bênção, o milagre, já está duvidando daquilo que Jesus pode fazer. Só que eu lamento em te dizer isso. Enquanto estiver nesse caminho dizendo que Jesus não vai fazer, sinto muito, não vai acontecer. Porque palavra tem poder. E se eu estou profetizando que não vai acontecer, não vai acontecer. Mas se eu começar a profetizar o milagre, a cura, a libertação dentro de mim, Deus vai mover céus e terra, mas Ele vai descer com a presença dEle. E hoje Deus, Ele influencia você, e Ele me influencia a profetizar o milagre, a bênção na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. E a história dessa mulher, ela me influencia e te influencia a não desistir em meio à situação que estamos passando. Porque existem situações que a gente enfrentamos que não é para a morte. Existem circunstâncias, existem problemas que a gente enfrentamos na vida que não é para a gente desistir, mas é Deus ensinando que você é forte o suficiente para não desistir, para não parar, para não abandonar o barco. A palavra que Deus tem para mim e para você é não desistir. Não pare em meio à situação. Seja que naquela mulher pode passar anos e anos, mas não deixe nada e nem ninguém parar a fé que você tem nele. Amém? A última, apenas um toque liberta do pecado. A única pessoa que vai te libertar é o nosso Senhor Jesus.
Porque não existe ninguém na face da terra. Não existe. Não existe pastor, não existe bispo, não existe obreiro, não existe evangelista que vai livrar você do pecado, não. A única pessoa que vai te libertar é o nosso Senhor Jesus. E Ele não quer que você vire escravo do pecado. Ele não quer que você vire escravo da depressão. Ele não quer que você vire escravo da prostituição, da mentira. Ele quer que você libere o coração para Ele te perdoar totalmente e para Ele te livrar e libertar de todo o mal. Porque essa palavra que Deus ministrou aos nossos corações, ela é uma palavra que ela traz a revelação que a fé, ela move montanhas. A revelação de Deus para mim e para você nessa noite é você usar a sua fé, mesmo estando em situações difíceis. Mesmo você estando em um problema que aos olhos das pessoas não tem resultado, não vai ter saída. E se você for ver as pessoas no Novo Testamento, todas elas que colocou a fé em ação, o milagre aconteceu. Pessoas foram curadas. Eu não sei vocês, mas quando você começa a aprofundar mais na Bíblia, mais na palavra de Deus, você vai entender que quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida não vai se tornar como era antes. O cego de Jericó não ficou como era antes. Essa mulher não ficou como era antes. O paralítico não ficou do jeito que estava, ele começou a andar. E eu não sei a forma que você se encontra nesse momento, mas o mesmo Jesus que me livrou de uma depressão, Ele pode te livrar nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar os levitas, por gentileza, porque Deus, Ele quer sarar pessoas aqui nessa noite. Mas isso não vai depender de mim, isso vai depender de você. Porque não adianta eu estar aqui orando e você ir duvidando daquilo que Deus pode fazer para na sua vida. Eu vou orar sim, tudo bem. Mas se você não acreditar no milagre que Deus tem para você, sinto muito. A palavra que eu ministrei não vai servir. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Pode ter tido pessoas que não entenderam o recado de Deus, mas teve pessoas que entenderam muito bem. Eu não sei se vocês entenderam o que eu ministrei aqui. Eu não sei se o que eu falei aqui vocês entenderam, mas o que foi falado não foi de mim, foi diretamente do Espírito Santo. E para você alcançar o milagre, para você alcançar a libertação total, você precisa esvaziar de si mesmo e você precisa deixar Deus fazer por você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se concentre no nosso Senhor Jesus. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Aleluia. Não abandone o barco, Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. não abandone o barco, Pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai restaurar alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia, Jesus.
Esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Comece a falar com Deus nessa noite. Comece a profetizar um milagre na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Comece a colocar sua fé em ação. Comece a falar com Deus o que você está precisando nessa noite. Porque Deus, Ele quer ouvir da sua boca aquilo que você necessita. Eu já vi muitas pessoas buscar a Deus, e Deus move os céus e terra para fazer aquilo que Ele está necessitando. Eu já vi pessoas depositar fé em Deus e Ele derramar a bênção, Ele derramar o milagre. Eu já vi pessoas querendo morrer, e depois de ter um encontro com Jesus, você olha para a vida dela hoje e você vê a presença de Deus. A explicação para isso é a fé. Então, se você tem fé em Deus, começa a profetizar o milagre na sua vida. Começa a profetizar a cura na sua família, na sua casa. Porque da mesma forma que Ele curou aquela mulher, Ele quer te curar nessa noite. Aleluia, Jesus. Pai, estamos diante de Ti, ó Deus. Começa, Deus, a descer com a Tua presença aqui neste lugar. Essa pessoa que está necessitando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, começa a manifestar a sua presença aqui neste lugar. Deus, começa a descer com a Tua presença, Pai. Começa a ministrar cura na vida dessa pessoa. Começa a ministrar um milagre na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Começa a profetizar milagre na sua família. Talvez você está aqui, você não está sentindo nada, você não tem algo para oferecer para Deus, mas começa a apresentar alguém da sua família, alguém que está necessitando de um milagre. Em nome de Jesus. Seja livre dessa doença, seja livre dessa depressão. Seja livre desse pecado, dessa dor, dessa angústia. Seja livre dessa vontade de morrer. Porque acabou hoje. O diabo, ele não vai te destruir. Porque as coisas que você viveu no ano de 2022, as coisas ruins vão ficar tudo. Porque o meu Jesus, Ele está aqui hoje, nessa noite, Ele quer te libertar. Ele quer te levar para você, para o ano de 2023, algo novo. Ele quer te entregar a bênção, Ele quer te entregar algo, unção nova nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que essa palavra possa ter alcançado vocês em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fechar com chave de ouro o ano de 2022 ministrando a palavra dEle. É um privilégio, é uma honra estar ministrando a palavra dEle. O recado foi dado, só quem estava no foco mesmo, que entendeu a mensagem que Deus ministrou aos nossos corações. Amém? Vamos finalizar em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o obreiro Marcelo para estar encerrando em nome de Jesus, para estar abençoando. Atenção, amanhã, culto das mães que ora, último culto desse ano, e Deus tem uma palavra aos seus corações. Você que é mãe, não falta, em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, a ida, Senhor, de cada um para casa, Senhor. O Senhor venha estar protegendo, livrando todo mal, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, Jesus.